Então, nós agora vamos apresentar para vocês a palestra. Tá aqui. Por que Python é tão lento? Com Rudá Sumé Tente de Moura. Apresentando Rudá. Rudá trabalha no Instituto Nokia de Tecnologia e desenvolve o projeto Python para arquitetura Maimo, que é o Nokia 770. Participa ativamente do grupo Python Brasil e é um entusiasta de linguagem de programação. Rudá, com você. Obrigado, Rodrigo. Boa tarde a todos. Agradeço a presença de vocês aqui. Assim, é de muito agrado estar participando do PyCon. Ano passado eu não pude vir, mas esse ano pude vir e aproveitar bastante que cada um de vocês tem a falar e contribuir com as palestras aqui. Então essa é a minha palestra. Está todo mundo ouvindo bem? Tá ok? Beleza. Então o título da minha palestra é Por que Python é tão lento? Pode parecer meio controverso o título, mas tem um motivo para isso. O meu e-mail vocês têm disponível aí. Se quiserem trocar ideias e pegar a minha palestra também, tá todo mundo convidado a mandar uma mensagem para mim. É sempre de bom grado conversar com as pessoas. Então, por que Python é tão lento? O título da palestra não é para denegrir a imagem da linguagem Python, que a gente gosta tanto. O meu objetivo com a palestra não é esse. Essa palestra é sobre otimização e a linguagem Python. O único objetivo dela é este. Eu sei que as pessoas assim pensam a gente tem a paixão pela linguagem Python e tudo mais, mas a gente também tem que botar a mão à palmatória, porque o interpretador Python atual não é um primor de velocidade, não é a coisa mais rápida do mundo. Talvez a gente devesse até puxar um pouco a orelha do Guido nesse aspecto de que o interpretador, o CPython, não é o mais rápido possível. Mas isso talvez não seja o papel dele, seja o papel da gente, de outras pessoas que estão trabalhando com isso. Ao meu ver, devemos apostar todas as nossas fichas no PyPy, que é uma solução que eu vou apresentar mais à frente e que está sendo tida como a grande aposta para a linguagem Python, mas que eu também gosto de afirmar que é importante a gente deixar claro que atualmente o único cara bom mesmo para otimizar em Python e que funciona chama-se Psycho, que também vou falar mais à frente. Então, mas por que é tão lento? De onde surgiu esse meu título de palestra? Esse título de palestra meu surgiu a partir de uma história que eu escutei no meu tempo que eu trabalhava numa empresa de Linux. A gente fazia uma distribuição Linux nessa época e participávamos de uma feira e me contaram uma história que é mais ou menos a seguinte. A empresa montou um cluster de máquinas, óbvio, de alta velocidade, alto desempenho, do que tinha mais moderno naquela época. Fizeram uma configuração paralela, e utilizando o POV-Ray, eles faziam traços de paisagens, de imagens, que eram compostas de luzes e sombras, e tudo esses detalhes de computação gráfica. Eram imagens geradas por computador, não era de verdade mesmo. Então a empresa preparou esse cluster com todo cuidado, todo mundo achando assim que, nossa, esse é o cluster matador, a gente vai poder abafar nesse evento. Pegaram, empacotaram, levaram até uma feira, que é um público voltado ao usuário doméstico, né? E deixou exposto, então aquele conjunto de máquinas lá bonito, renderizava toda aquela imagem, passando continuamente assim, aquelas imagens bonitas de computador. Só que, nesse exato momento, quando estavam já expostas as coisas, surgiu uma pessoa, um anônimo lá, que ninguém sabe quem foi a figura, e chegou, observou aquelas máquinas todas e prestou atenção no monitor, aí pensou, poxa, mas por que é tão lento isso? Lá no computador lá de casa, essa imagem aparece muito rápido no Internet Explorer. Tu entendeu? Então, o cara teve essa reação quando viu um cluster fazendo renderização de imagens em paralelo. Que, por exemplo, nós que temos esse conhecimento da parte que envolve, né, a computação em si, o trabalho, o hardware, todo aquele tesão da coisa, né, a gente consegue admirar aquilo e perceber que aquilo é rápido, que aquilo é uma coisa extremamente rápida pra gente, que nós temos o conhecimento a fundo da coisa. Mas para uma pessoa leiga, que está meio que desligada da coisa, não sabe o que está passando por dentro, aquilo ali era extremamente lento. Aquilo é um absurdo. Lá no Internet Explorer do cara, surgia automático o negócio, uma imagem demora para se traçar numa tela. Então aquilo era
algo que ele não conseguia conceber, né? Então, eu acho que essa também tem um pouco a ver com a questão da otimização. Como a gente encara a otimização e como as pessoas que têm mais ou menos conhecimento têm o seu conceito e necessidade de otimização. Eu digo assim, que superestimar as tarefas computacionais é a típica atitude do leigo. E você superestimar é a atitude das pessoas arrogantes. Então, o cara que tem, isso aí vai precisar fazer um super algoritmo computacional usando o que é de mais moderno, de máquinas. Essa é uma atitude bastante comum das pessoas que têm muito conhecimento, mas que às vezes não está a verdade ali, em questão de otimização. E também quem tem pouco conhecimento acha que tudo é muito fácil e não é verdade. A minha posição é o seguinte, eu acho que a gente tem que ficar com o meio termo da coisa. As verdades nunca são as extremas das coisas. Elas estão sempre no meio termo. Mas então, o Rudá está falando que a gente tem que ter meio termo, essa palestra é de otimização. Então, mas por que eu devo me preocupar com otimização então? E por que tu está aqui falando de otimização? Bom, eu digo o seguinte, que a gente tem que, quando está programador, nós programadores, temos que nos preocupar em otimização quando nos deparamos com situações que são limites da coisa. Quando a gente chega no limite, a gente tem que se preocupar em otimização. Nunca deve ser a otimização um fim da coisa, da tua programação, do teu ideal. É muito comum quando se começa a programar, ou então quando você é muito jovem, cheio de energia para essas coisas, você quer chegar lá e não, vou pegar esse meu programa e já vou pegar em todos os detalhes dele. Que esse ponto aqui já dá para otimizar e vou escrever já pensando em otimizar. Isso que a gente acaba descobrindo depois, acaba gerando um erro. Isso gera o seguinte erro. Gera o problema de que você vai escrever um código macarrônico, confuso e de pouca manutenção. Isso é o que mais acontece com as pessoas que primeiro se preocupam em otimização. Pensou, sempre mal começou a botar uma linha de código, vou pensar em otimizar, acaba esbarrando nisso. Claro, tem gente especial que consegue fazer mágica das coisas, então essas pessoas são iluminados, mas não é a grande maioria. Assim, eu ou nós aqui não temos talvez esse talento todo, então a gente tem que se preocupar sempre em escrever um código de melhor qualidade, que seja simples e de fácil leitura para que as pessoas possam trabalhar em conjunto com isso. Eu acredito que Python tem esse papel importante para a gente, que é de manter um código limpo, com uma sintaxe fácil de se ler e de entender. E esse é uma questão importante, ao meu ver. O que é mais importante do que você se preocupar em otimização. Porque sempre tem aquela questão. O custo do hardware hoje em dia é muito baixo. O custo do programador é muito alto. Então, a preocupação deve ser sempre em escrever código simples e rápido. Simples e rápido e de fácil legibilidade. Por quê? Porque se você escrever um código em menos tempo, você está diminuindo o custo do programador e está fazendo com que o projeto custe mais barato também. Isso é um detalhe importante. Então, só para fechar nessa parte, eu diria o seguinte, que, como eu botei ali no slide, são as regras de ouro de otimização. A primeira regra de ouro que eu acho muito legal, que é do Knuth e mais do Horry, que são os dois grandes pais assim, de computação mesmo, né? É otimizar cedo é a raiz de todos os males. Então, esse aí é o grande achado da coisa. Que se você começa a programar logo pensando em otimização, tu vai quebrar a cara lá na frente. E a segunda grande dica é não otimize. Eu sei, não vai otimizar nunca. Não é isso. É que não se preocupe com a otimização. As coisas vão dar certo. Se tu esbarrar na frente com alguma coisa mais que exija velocidade ou processamento, aí sim tu vai te preocupar com a otimização. Eu já adiantei um pouquinho. Então chegou a grande pergunta. Então, mas por que otimizar? Bom, a gente, como eu já tinha comentado antes, a gente pode, como programador, chegar num ponto em que é o limite. Esbarrei no limite. Eu estou mantendo um site, um portal, ou coisa do tipo, e estou tendo muito acesso, e o meu servidor não está aguentando. O Apache não está conseguindo entregar todas as requisições que precisam. O Plone não está conseguindo dar ao usuário a resposta que ele espera. Então, isso é uma situação limite. E alguns de vocês também já devem ter esbarrado nessa situação de limite. Eu estou definindo nessa palestra assim, 2 limites
que, ao meu ver, são os mais importantes. O primeiro limite da coisa é o limite de CPU mesmo e de tempo de resposta de processamento. Tu tem uma tarefa que vai exigir muito processamento, trituração de dados mesmo, só que isso aí tem que ser num tempo muito curto. Se tu está fazendo uma simulação de um ambiente, de uma estufa, de um clima, tu vai querer que a resposta seja rápida, exata, óbvio, né? Mas que consiga fazer isso em um tempo hábil. Não naquela coisa de demorar dias ou meses, ou seja impossível na prática de ser efetuado com computação. Isso é um aspecto importante de otimização, é o aspecto de CPU, uso de CPU, que é uma situação limite. Outro ponto que é muito importante, que a gente vai esbarrar como programadores também, é quando se necessita o uso intensivo de entrada e saída, que é bastante comum quando se tem aplicação web, por exemplo, que é extremamente de uso de entrada e saída, tanto com acesso em disco, como uso de rede e tudo mais. Então essa é a segunda situação que eu exponho como uma situação limite. Se tu tem, por exemplo, configurado um servidor de correio eletrônico com 1 milhão de caixas postais e não sei quantos acessos simultâneos, tu tem que ter uma preocupação extremamente grande com otimização. Aí sim, você tem que se preocupar em otimização. E é óbvio, também tem outros requisitos que te forçam a usar a otimização, que é a necessidade do cliente ou usuário. Então, o usuário pode não estar satisfeito com o tempo de demora do teu aplicativo, quanto ele inicia, ou como ele demora para obter o resultado do usuário. Então, isso é a necessidade do usuário mesmo. E eu diria também que também é muito importante, é o capricho do desenvolvedor. Todo mundo gosta de deixar o seu programa rápido, bem feito, polido. Então, o desenvolvedor em si também tem esse capricho. Tudo bem. Eu cheguei numa situação limite, eu tenho que otimizar. Mas como é que eu faço isso? Como é que eu vou otimizar? Eu diria que a coisa importante nesse ponto é que você não fique apenas com a tua impressão do teu programa, do teu código. O que tu achas do código. Eu acho que nesse ponto tem um gargalo. Eu acho que essa função está demorando muito porque ela é recursiva. Eu acho que eu devia escrever um módulo em C para isso. Não fica só com isso. O que te dá uma certeza matemática, estatística da coisa, é fazer perfilagem. Para quem não sabe, a perfilagem é uma técnica que permite analisar um programa que você apresenta e os dados que tu também expõe para ele, e ele te retorna ao final uma análise estatística de número de chamadas de funções, quantas vezes foi feita aquela função, quanto tempo demorou para aquela função retornar. Isso é um valor estatístico de grande valia para quem quer otimizar. Isso é a coisa mais importante para o programador. Não é a impressão que ele tem do código que é importante. Importante é ter a exatidão estatística da coisa. Eu tenho dados estatísticos que mostram que a função full está custando 10 segundos, está demorando 10 segundos para gerar um resultado. Então eu vou atacar naquele ponto. Isso acontece bastante. Quem assim, já deve ter esbarrado na seguinte frase assim, de efeito que eu estou citando ali. 90% de tempo de execução de um programa se concentra em apenas 10% do código. É um princípio de localidade, na verdade, que também é muito aplicado quando se está usando o cache. O princípio do cache também é princípio de localidade. E isso acontece com o teu programa também. O teu programa fica 10% executando 10% do teu código tem 90% de execução do tempo. Então, use ferramentas de perfilagem. Isso é muito importante para você poder consertar, otimizar o teu programa de maneira eficiente. No Python, teremos assim, de perfilagem mesmo, é o profile.py, que é totalmente escrito em Python e permite você perfilar um programa em Python. O outro módulo que tem é o Hotshot. Esse é totalmente escrito em C e permite fazer a perfilagem de programas em Python. E a vantagem do Hotshot é só uma. Ele é muito rápido e interfere menos com o resultado. O próprio profile.py ele tem um overhead na perfilagem e pode não te dar uma coisa muito exata. O Hotshot ele é mais exato. Agora, eu acho que... Eu não sei se alguém já usou
alguma dessas ferramentas de perfilagem aqui, alguém já usou? Vocês acharam que ela foi adequada, que funciona? Tu acha? Bom, eu tive a impressão que não deram um resultado muito legal, assim, as ferramentas não eram muito úteis. Em geral, o legal é ver o número de execuções em comparação ao resto do programa. Por exemplo, essa função está sendo executada, sei lá, 1 milhão de vezes ou 10 vezes, entendeu? E o tempo proporcional ao programa, não tempo em segundos, assim. Ok, eu já usei a ferramenta de perfilagem, eu sei onde é que tem os gargalos do meu programa. Agora eu quero fazer o seguinte, eu quero otimizar esse gargalo. Como é que eu faço para obter melhorias? O principal de tudo, tu tem que conhecer a linguagem que você está usando. Detalhes de implementação, as nuances da linguagem, tu tem que saber. Isso é muito importante, porque ela vai te dar dicas de construções da linguagem, do dialetos da linguagem, que são eficientes, e outros dialetos da linguagem que são extremamente burros e lentos no Python, especificamente, né? Então, o que seria rápido em Python? Eu te diria o seguinte, que o que é rápido em Python são as estruturas de dados simples. Aquelas coisas mais primitivas do Python são rápidas. Tuplas e listas são rápidas. Tuplas principalmente pelo seu caráter imutável. Isso garante um pouco mais de velocidade. Dicionários também, que são uma estrutura de dados muito poderosas que a gente tem disponível em Python. Elas são extremamente rápidas quando tu vai fazer uma consulta. Achar um valor é em tempo constante no dicionário. E é extremamente útil o dicionário. Então usem dicionário porque é rápido. O set? O set é um novo tipo de dado que apresentou no Python 2.4, né? O set também é extremamente rápido. 2.3 era filter, né? Como? Então, outro tipo de dado que também o Werneck aqui apresentou é o set, que está desde o 2.3 e veio para o 2.4 também, que é um tipo de dado que tem um comportamento meio que de lista, só que tem aquele caráter de ser... O elemento nunca é repetido, é sempre único, né? Então, o Werneck falou para mim que a implementação é em dicionário também. Aliás, já mudaram isso, né? Aliás, muita coisa do Python é tudo dicionário mesmo, né? É tudo dicionário. Então, só que, é claro, implementado em C, né? Não é o Python que é escrito em Python, nesse caso. Outro ponto que é muito legal para otimizar e que foi comentado ontem aqui com uma palestra relâmpago é o uso de List Comprehensions. Essa é uma ferramenta extremamente útil. O Oswaldo gosta muito dela também. Eu, particularmente, prefiro usar o map e filter, mas tudo bem. O List Comprehension é muito legal. Eles são muito rápidos. O rapaz aqui ontem mostrou isso, que você expandir para um loop de for e if é mais lento do que você usar o List Comprehension. Agora, como tudo em otimização, eu vejo do seguinte ponto. É rápido, é legal pra caramba. Você vai botar e vai ficar mais conciso o teu código de olhar e mais rápido. Só que tem um detalhe. Se tu começa a encher de detalhes, if, botar mais de um valor ali, de uma variável, aquilo vai ficar extremamente confuso. Então, pode até ficar mais rápido, mas o que adianta se é extremamente confuso e outra pessoa que for ler não vai ter a mesma resposta, vai ter que ficar parado lá pensando, puta, mas o que esse maluco quis fazer aqui, né? Então, o List Comprehension é uma mão na roda, mas também pode ser uma coisa que vai te atrapalhar muito. Até tem uma brincadeira que a gente não chama, às vezes chama List Comprehension de List Complication, né? Porque tem um aspecto assim de que fica difícil de ler. Essa encadeia uma dentro da outra fica muito complicado de ler. Mas aqui, todo mundo, acredito eu, que já manipulou alguma vez uma expressão com List Comprehension e sabe muito bem que é legal, é divertido montar e que é rápido mesmo. Agora tem o Generators, né, Generator Expressions, que tem o mesmo comportamento, só que ele não retorna a lista direto. Você vai iterar naqueles valores lá, que também é rápido e evita de se consumir muita memória com o uso da lista, né? Outro aspecto muito importante para quem está programando em Python e conhece a linguagem é que os tipos embutidos do Python, as funções embutidas do Python, elas são muito rápidas. Acredite, elas são muito rápidas mesmo. Um operador, por exemplo, como o in,
que tu vai pegar um valor e saber se ele está dentro de uma string ou dentro de uma lista, isso é muito otimizado no Python. Os caras já chegaram no interpretador no CPython e fizeram aquilo ser muito rápido mesmo. Acredite que isso é verdade. Antes de fazer essa palestra, eu tinha um perfil de que eu deveria pegar uns pequenos programecos assim, pequenos, e fazer otimizações com eles. Eu acabei me decepcionando com alguns pontos. Primeiro, eu tinha um caso que eu usava o operador in. Eu tinha um programa que usava o operador in para fazer um teste, se estava dentro de uma string ou não. E eu resolvi fazer o seguinte: vou fazer uma outra versão desse programa que utiliza o str da linguagem C. Vou fazer uma extensão para o Python usar o str da linguagem C. E isso aí deve se tornar muito mais rápido. Imagina, o operador in trata do lado de lista e string, então vai ser muito mais rápido. Eu cheguei, semana passada, vou botar. Fiz o bindzinho do str, compilei, fiz o teste. Ficou praticamente, deu até um pouco mais de tempo, não ficou mais rápido. Incrível, fiquei assim, mas como não ficou mais rápido? Não ficou. O operador in do Python foi muito rápido. Porque os caras têm a preocupação já de deixar isso rápido. Então, acreditem que os tipos embutidos, operadores embutidos como o in mesmo, ou então o len, sort, todas essas funções que estão disponíveis para ti, elas são muito rápidas, usem elas. Acreditem. E como estava comentando antes sobre o str, que foi uma função em C que eu utilizei, você pode fazer o mesmo com Python, que é a criação de módulos para Python escrito em C, que fazem uso de binds para a linguagem de Python para C. Isso é muito rápido mesmo. Outra pessoa, isso me faz lembrar o seguinte também. Ontem estavam falando de Plone e um dos comentários foi que a autenticação do Plone é feita em C, para ser eficiente e muito rápida. Então você imagina um projeto como Plone, todo em Python, que facilita o desenvolvimento, com certeza. Tem um ponto que ele pode ser um gargalo. Então o que fazer nesse gargalo? Simples. Não tem outra maneira de deixar em Python aquilo mais rápido? Faz um bind em C, escreve aquele código em C e deixa disponível para o Python. Isso é muito fácil de fazer em Python. Então essa é uma técnica eficiente de otimizar código também em Python, escrevendo em C. Aí chega um ponto assim que às vezes eu converso com algumas pessoas sobre isso, é que os programadores em C, eles usam apenas os tipos muito primitivos de dados. Eles usam só vetores e listas encadeadas. A maioria dos programadores em C só esbarram com isso. Vetores, listas encadeadas e simplesmente encadeadas. Aí você pode pensar assim, mas Python é lento em relação a C. Aí, sim, algumas coisas como C sempre vai ser muito mais rápido. Por quê? Porque o C é um assembler praticamente, é um assembler comum de todos os computadores hoje em dia. Tem esse aspecto. Mas os programadores em C vão sempre usar estruturas de dados muito simples, muito comuns. Lista encadeada. Varre uma lista encadeada, você só pode fazer um atrás do outro e pegar um valor aleatório no índice ali, qualquer. Isso é muito caro em C. Já em Python, isso é diferente. Tu vai ter muito mais dados, estruturas de dados mais poderosas. Por exemplo, dicionário, como eu já citei antes, listas, que são efetivamente rápidas construídas, não. E isso nos dá a possibilidade de usar o dado certo, a estrutura de dados correta para aquele problema, com a certeza de que aquilo tiver o poder usar o melhor algoritmo para representar aquele problema. O C te limita muito nesse aspecto. E se tu quiseres usar listas encadeadas, hash table em C, tu vai acabar usando a glib, por exemplo, que te provê esses tipos de construções. Aí tu já não tem mais o C puro, tu vai ter a glib. Então tu vai ter um custo associado a isso. Na minha opinião, isso é um fator que já diminui muito a distância de velocidade de Python e C. E mais à frente, depois que eu falar do Psycho, para mim isso acaba. Para mim eu acho que vale mais a pena o Python na grande maioria dos casos. Eu não estou dizendo que isso é uma verdade absoluta. Como eu comentei antes, a gente tem que escolher para otimizar sempre os algoritmos adequados para aquilo que a gente está trabalhando. Estrutura de dados certas e algoritmos adequados. Outra maneira de você ter um ganho de performance utilizando
a parte de entrada e saída, se você quiser melhorar o desempenho de entrada e saída, eu diria de melhorar o fluxo, na verdade, porque na verdade na prática não vai ficar tão rápido assim. Mas o fluxo de dados que circula no teu programa, eles melhoram bastante se tu fazer uso de threads. Agora, threads é uma questão muito polêmica, né? Eu sei que melhora, mas também é muito difícil de debugar. É uma panaceia tu debugar uma coisa com threads. Então pode ser uma mão na... Como eu tô falando sempre, pode ser uma mão na roda, mas também pode ser a tua forca da coisa. Uma outra técnica de otimização para esses casos que envolvam entrada e saída é fazer o uso de chamadas assíncronas. Então tem funções, tem bibliotecas, por exemplo, no momento eu me lembro agora de Dbus, que é uma biblioteca que permite fazer chamadas de comunicação entre processos no mesmo desktop. O Dbus está bastante comum agora em desktops. Ele provê uma biblioteca para o Python, um bind também, que permite fazer chamadas assíncronas. O que são chamadas assíncronas? São aquelas chamadas que você vai retornar na hora para ti. Tu vai fazer o pedido, a requisição, e já retorna já te retorna. Não é que vai retornar o valor na hora. Ele vai te dizer, ok, estou fazendo isso. Posteriormente, ele vai te entregar através de uma função que você registrar nela. Mas isso é muito rápido, porque te libera o teu programa na hora para fazer outras tarefas de computação ou de I/O. Chamadas assíncronas são mais interessantes que threads, porque elas são mais fáceis de debugar. Threads é muito difícil de debugar e tem aquele aspecto que todo mundo já sabe, já está careca de saber em Python, que threads em Python não é legal, não é a coisa mais rápida do mundo, não vai separar em CPU se você tiver mais de uma CPU cada thread. O acesso para valores globais ele é serializado, ninguém pode fazer isso de forma paralela. Então isso já envolve também uma perda de performance de threads. Então chamadas assíncronas são mais legais que threads, ao meu ver. E ontem também numa palestra sobre, acho que foi o Zope mesmo, do Shirua, que ele falou sobre a questão do cache, do cache, né? Que o cache é um mecanismo muito importante para tu conseguires uma otimização. Então, tu quer deixar teu programa mais rápido, em vez de ficar fazendo requisições, guarda as requisições. Guarda no teu programa alguns dados, ou faz uso de um cache mesmo, de uma estrutura de cache, para poder reaproveitar. Porque isso tu vai fazer economizar muito tempo, ainda mais se envolver coisas de rede, se envolver coisas de entrada e saída com disco e tudo mais. Uma outra questão importante, é que vocês também já devem saber muito bem disso, é que você tem que usar a biblioteca adequada para o teu problema. E, principalmente, acredite que aquela biblioteca vai funcionar e vai ser a mais otimizada para o teu problema. No caso, por exemplo, você vai desenvolver um jogo. Na maioria dos casos, da maioria das vezes, você vai fazer uso do Pygame, que é um bind para SDL. Você não vai querer ficar perdendo tempo escrevendo a sua própria biblioteca para jogos. São poucas as empresas que têm essa disponibilidade de tempo e de conhecimento mesmo para gerar uma biblioteca específica que seja tão boa para ela quanto uma que já exista, que tenha uma comunidade em torno, com pessoas envolvidas e pensando em otimizar essa biblioteca. Então eu diria para vocês, usem a biblioteca correta, usem Pygame para fazer jogos, usem PyNumeric ou NumPy ou o nome que eles estejam usando agora, que eles nunca se decidem qual é o nome desse negócio aí, que é para fazer cálculo numérico com Python. Isso é muito rápido, é extremamente rápido. As pessoas se preocuparam em deixar o caso comum rápido. Não faça do zero, use uma biblioteca. O mesmo eu digo para vocês sobre bibliotecas gráficas para áudio. Utilize o que já vem com Python, que elas são rápidas o suficiente. Tudo bem, já falei um monte do que é rápido. E o que é lento no Python? Quais são os dialetos no Python que estragam tudo? Eu diria, primeiramente, as estruturas de dados complexas. Elas são lentas. Eu digo assim, lentas para o caso que você quiser otimizar. Se você quiser alta performance, você não vai fazer um conjunto de classes e heranças e composições e tratar aquilo como para fazer uma coisa rápida demais. Não dá para fazer dessa maneira. Você tem que ter uma negociação consigo de programação de que ou eu tenho um programa bem feito, bem estruturado, ou eu tenho um programa rápido também. Mas esse próximo tópico aí é o que mata bastante o desempenho de Python. É o tratamento de exceção.
que não interessa se for em Python, C++ ou outra linguagem, sempre custa muito para você tratar a exceção. E eu diria que o importante é você deixar o menor código possível dentro dessas cláusulas de exceção, que são aquelas cláusulas try e except. Então põe só o que precisa lá dentro mesmo. Tu vai pôr só o comando ou a função que sabe que isso vai dar problema. Não vai abrir um arquivo, escrever, manipular, fechar tudo dentro de uma cláusula try except, que isso aí vai ser muito lento. Pode passar. Diga. Na verdade, o tempo lento de exceção é o setup. Então, nunca coloque um try except dentro de um loop. Sempre tente colocar ele por fora do loop. Bom, eu já tinha comentado sobre extensões, eu vou passar rapidamente. Que são as extensões, são aqueles binders, que são as colas que você faz para uma biblioteca escrita em uma linguagem, geralmente na maioria dos casos C, porque é o mais rápido, com a ligação do Python. Então você tem com isso que a própria biblioteca padrão já contém diversos módulos que são escritos em C, que são usados em Python. Tem um serializador de objetos chamado Pickle, que é escrito em Python. Por quê? Porque as pessoas querem saber se está funcionando direito a lógica do programa. Está funcionando direito a lógica do Pickle? Quer implementar novas coisas? Pode mexer com o Pickle. Mas, se tu quer performance, tu não vai usar o módulo Pickle, tu vai usar o C Pickle, que é um bind para a linguagem C, do módulo escrito em C, para você usar em Python. O meio termo, para quem não quer escrever coisas em C diretamente, é usar um novo, recente até, chamado Pyrex, que é uma linguagem intermediária entre o Python e C. Inclusive, ele é muito parecido mais com Python e tem tipos de dados envolvidos. Então, para quem quer mexer com binds e deixar rápido sem C, usa o Pyrex. Essa é a grande mão da roda de tudo para otimização em Python. Esse cara é mágico mesmo. É o Psycho. O Psycho é um compilador em tempo de execução para a linguagem Python. Ele foi desenvolvido pelo Arrigo. Armandrigo. O nick dele é Arrigo. Chega lá no IRC, tu conversa com ele, é Arrigo, né? E assim, é uma mão da roda. O cara fez uma mágica ali. Ele fez um compilador em tempo de execução que é muito rápido. Tu consegues obter ganhos típicos de 4 vezes no teu aplicativo e varia assim, às vezes pode dar um pouco menos, 2 vezes ou até 100 vezes mais. O interessante do Psycho é que ele, além de gerar código nativo, ele gera código nativo de máquina. Ele vai pegar teu programa, interpretar aquele teu programa e gerar um código nativo, código tão rápido quanto o C. É que ele funciona através de especialização. Você tem um programa, ele compila o teu programa e tu tem um dado, o teu programa, uma função, recebe uma string. Ele vai fazer aquele caso para string. Mas se aqui a tua função, tu otimizou uma vez para string, receber e tratar como listas também, ele vai lá, especializa o código, pega, isso aqui agora está com uma lista. Então eu vou pegar essa construção e compilar como lista. O Psycho funciona dessa maneira. Com a execução, quanto mais vai executando, ele vai compilando as partes e vai se especializando nessa coisa. O legal é que ele é muito compatível com o Python padrão, muito mesmo. Você vai simplesmente usar um módulo chamado Psycho, como está exemplificado ali no slide. Tu vai lá, pega o teu programa, põe mais 2 cláusulas. Import Psycho, psycho.full. Pronto. Magicamente, teu programa vai estar, espero eu, mais rápido. E funciona tanto para Windows como Linux. Isso é uma vantagem interessante. Tu vai poder usar no Windows também. Acredito eu, não testei, não sei, mas é muito provável que também funcione no macOS, quem está usando com Intel agora, né? Então é bem provável que funcione também. Tudo bem, falei que é a maior maravilha do mundo Psycho, mas ele tem uma grande desvantagem, pelo menos no nosso caso aqui, meu, Rudá, do Oswaldo e do Barbieri, que trabalhamos com um dispositivo para Linux que utiliza um outro processador que não é um x86, que é um ARM. E é o seguinte, o Psycho só funciona para x86, só para Intel, e a AMD no caso. Não, isso não é para funcionar também com máquinas de extensões de 64 bits, não funciona. Infelizmente, só para x86 mesmo. Esqueça ARM, esqueça PowerPC, Spark, qualquer outra coisa. Não dá para funcionar. Infelizmente, a gente gostaria de usar,
o Psycho como otimizador, mas não dá para fazer isso. E o que é mais interessante é o seguinte: o cara que fez o Psycho, ele é muito louco. Ele ter feito esse Psycho que parece um grande hack, sabe? O cara chegou lá e fez o grande hack. Ele largou do Psycho. Ele diz agora que o Psycho é um projeto morto. Mas a gente vai saber por que ele fez isso. Agora, só para finalizar, né? O consumo elevado de memória e a compilação perdida quando você fecha o programa são as grandes desvantagens dele. Infelizmente, isso é verdade. Então, eu falei para vocês do Psycho, que é a grande maravilha do mundo e tal. Mas, assim, o que nos espera no futuro? O cara do Psycho parou de desenvolver nele. Não vai fazer mais o Psycho. Para ele, o Psycho está entregue, ele faz isso e é o que ele tem que fazer. Não é mais nem futuro. Eu acho que no Python 2.5, que já é uma realidade, a gente já tem um novo parser, o AST, que ele nos promete a seguinte característica. Esse parser ele vai guardar mais informações que ele busca na parte de análise léxica e sintática e vai guardar isso de maneira que permita que as próximas versões do CPython possam ser melhores otimizadas. E também que IDEs possam fazer introspecção e poder obter mais valores, por exemplo, poder fazer expansão de comandos ou de parâmetros, que seja mais fácil para as IDEs utilizarem isso. Eu queria deixar assim uma sugestão, se puder voltar um pouquinho. Tá legal? Uma sugestão para quem tiver interessado em otimização, que eu acho interessante. Antes de escrever essa palestra, eu andei olhando sobre o bytecode do Python e também procurei na internet algumas pessoas que já tivessem olhado maneiras de otimizar o bytecode. Eu não estou falando do código que o bytecode gera em C, mas o próprio bytecode em si. Eu acho que o Fecundo Batista, ou algum carinha assim, já andou mexendo com isso. Mas a Brad Cannon também. E depois eu vi um cara grego que estava mexendo com uma estrutura para poder otimizar o bytecode. Mas assim, não levou em frente isso. Ninguém levou em frente. Eu tenho a impressão que há muito o que se fazer ainda nesse aspecto até, do bytecode. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Então, o que eu quero... Então, eu queria só exemplificar para vocês, assim, muito rápido. Digamos que eu tenho uma construção bem estúpida do tipo... Ups. Bom, isso aqui é muito estúpido, né? 3 vezes hello, né? Agora vamos dar uma olhada como é que está o bytecode disso. Bom, isso aqui é o bytecode. Bom, eu não vou chegar em detalhes, mas ele faz a interação de 3 vezes. Lê o loop, né? 0, 1, 2, aí depois vai e imprime o hello 3 vezes na tela. Esse aí é o bytecode do Python. Para quem não conhece, é assim que parecem as primitivas do Python. E a partir desse ponto é que o interpretador consegue fazer a execução realmente. Mas a minha sugestão para quem quer olhar seria procurar ver se dá para otimizar o bytecode. Se eu, por exemplo, desenrolar esse range aí, eu vou ter algo do tipo, eu vou ter isso aqui, ó. Aí vamos desassemblar novamente. Bem menor. Isso aqui, por exemplo, anteriormente, esse código é maior do que o outro, ainda envolve também fazer uma interação e imprimir. Oi? Ah, não está aparecendo, né? Ah, tá aqui. Isso aí poderia ser feito, um compilador do bytecode, não um compilador, desculpa, um otimizador do bytecode podia fazer o que eu acabei fazendo na mão, que é desenrolar aquele loop e imprimir 3 vezes. Em vez de fazer um loop, ele podia ter executado diretamente o bytecode. Diga, Chirão. Uma contribuição... Alô? Ah, melhorou. Uma contribuiçãozinha. Esse tipo de técnica eu já vi isso aí no GCC também. O GCC faz isso justamente para tirar a chamada de pilha, né? O processo de fazer chamada de uma função, tem que empilhar parâmetro formal e o parâmetro para depois você desempilhar isso. E isso, na verdade, que cria um overhead, né?
Então, quando você tem laços assim, uma das coisas que o próprio, você falou do Psycho, é uma das coisas que ele faz. Só que esse é um dos motivos pelo qual ele come memória. Porque pega uma função que ela é feita para rodar fazendo empilhamento e desempilhamento, ele simplesmente expande ela em memória para rodar N vezes quanto seria o laço. Eu já vi um artigo, eu não sei onde é que eu vi isso, eu teria que catar, se alguém me ajudar depois eu dou uma olhada. Mas eu já vi um artigo muito bom a respeito de técnicas de otimização de bytecode pro .NET. Exato, que são, se eu não me engano, é um conjunto de 13 técnicas que a especificação do .NET propõe e que o pessoal do Mono estava implementando. E uma delas é justamente essa. Essa parte que eu apresentei aqui, eu fiz questão de mostrar. Eu espero que tenha entendido o que eu quis dizer nessa parte. O bytecode ali não tem otimização que já faça isso que eu fiz na mão no Python. Imagina você executando várias vezes, tem um ganho. Então ninguém se preocupou ainda de otimizar bytecode. E é possível fazer isso. Então, eu dou uma sugestão para vocês que estão interessados em ir mais a fundo de Python, conhecer a estrutura interna do Python. Se quiser mandar e-mail para mim, para a gente conversar sobre isso, estou à disposição, porque eu acho muito interessante isso. E eu não vi ninguém mexendo nessa parte indo adiante. Eu acho muito legal essa parte também. O que nos espera, para fechar a minha palestra aqui, eu diria assim, tem um grande salvador da pátria que está vindo aí, que chama-se PyPy. O que é o PyPy? O PyPy é simplesmente uma implementação de Python em Python na parte geral da coisa. Assim, eu vou interpretar o Python. Ele tem um Python que vai pegar o Python e vai traduzir esse Python. Só que o detalhe é que você pode pensar assim, pô, mas isso aí vai ficar muito lento, cara. Como é que imagina assim um programa, um Python que vai interpretar um Python? Tá, é lento mesmo. Mas o detalhe é que agora eles fazem isso para poder, primeiro, ser mais fácil procurar otimizar a linguagem Python. Se tu está usando uma linguagem para escrever de alto nível, Python, para poder mexer em Python, é muito mais fácil que você otimizar uma linguagem que está escrita em C, Python escrita em C. Então é mais fácil você mexer em programa em Python para poder otimizar o Python. E o detalhe é que o que vai garantir que o Python esse PyPy vai ser rápido, é que eles estão usando uma biblioteca chamada LLVM, Low Level Virtual Machine. Esse cara é a coisa mágica que está surgindo no momento, que inclusive já tem uma versão do compilador GCC que vai fazer uso do LLVM, que está fazendo uso do LLVM. Então o LLVM nada mais é do que uma máquina virtual simples, unificada para todo mundo usar e que gera código extremamente rápido. Tinha cara da Apple mexendo diretamente nisso. A Apple investiu nesse LLVM. Tem ainda. Já ouvi falar também que os caras da Apple já pularam fora, porque agora está todo mundo em Intel, então os caras vão usar o compilador da Intel. Mas o LLVM, que é a grande sacada dos caras do PyPy, para poder gerar código otimizado. O detalhe importante, falei do Psycho, né? O autor do Psycho largou e foi pro PyPy. Ele falou assim, não quero nem saber mais do Psycho, morreu, queria um projeto acabado. Eu falei pra ele, mas esse teu programa funciona, é uma realidade, é muito rápido. Por que tu tá abandonando ele? Aí ele falou, não, porque eu não consigo mais espremer mais dele. Ele não consegue mais fazer coisas além do que o Psycho faz. Então ele engessou o Psycho. Ele acredita muito no PyPy. Então a grande aposta para o Python ser rápido no futuro, para você otimizar seu programa, é usar o PyPy. Eu vou pular esse resumo que já estourou meu tempo, eu acho que já é redundante chegar nele. Bom, tem alguns links na minha palestra que eu utilizei como referência. Quem quiser a palestra, eu passo o meu e-mail. Estou à disposição agora para a gente conversar sobre as dúvidas que tenham. Eu tive que correr um pouco mais para poder caber todas as ideias que eu queria pôr aí. Mas as referências estão aí, a palestra está disponível, eu posso enviar por e-mail quem tiver interessado. Tem uns agradecimentos aí, eu trabalho no Instituto Nokia, eu gosto de agradecer essa oportunidade que eles me deram para vir aqui e expor a minha palestra. O meu chefe, o Aldenor Martins, que ele acreditou na proposta de utilizar Python como ferramenta. Eu, Oswaldo Barbieri, trabalhamos com Python no Instituto Nokia de Tecnologia para a plataforma Maemon. Uma das implementações é um dispositivo de PC pequeno que chama-se Nokia 770. E eu e Oswaldo trabalhamos diretamente com a adaptação do Python para esse dispositivo. Que também é uma forma de otimizar, mas de uma maneira diferente do que eu expus. É uma otimização de espaço, não de tempo. Também tem eu já citei até, o Gustavo Barbieri e o Oswaldo, porque a gente trocou muitas ideias antes de fazer essa palestra. E antes de trabalhar no Instituto Nokia, eu fazia parte da Haxent Consultoria.
Então, meus amigos Sérgio e Guilherme também, que a gente trabalhou diretamente com um servidor de e-mails assim, muito grande, isso aí também me ajudou a poder explicar um pouco melhor essa palestra. Eu queria agradecer a presença de todos vocês. É muito gratificante estar com pessoas assim que fazem parte da comunidade. Algumas pessoas que eu não conheço, mas eu sei que têm interesse. Isso também me motiva muito de participar, de expor minhas ideias, de trocar essa conversa com todos vocês. Foi muito gratificante tê-los aqui. Obrigado, estou à disposição de vocês agora. E aí, pessoal, perguntas? Já tem uma aqui. Na verdade, não é tanto uma pergunta, é mais um comentário. Tem uma outra opção de otimização muito que eu acho que é muito boa também, que é o Pyrex, que é uma maneira de você escrever código em C utilizando a sintaxe do Python. Na verdade, é um código intermediário. Ele é uma sintaxe parecida com a do Python. E quando você compila esse cara, ele gera módulos para o Python, que nem como se você estivesse escrevendo um módulo em C. Só que uma sintaxe parecida com o Python, na qual você acrescenta declarações em C. Por exemplo, você pode declarar que uma variável é int. Você pode declarar que uma variável é uma string. Você fazendo essas declarações, o sistema tem mais chance de otimizar. Ela é uma ótima forma também de você fazer bindings para bibliotecas em C, se você não quiser escrever o C direto. O Pyrex é uma ótima maneira de fazer essas duas coisas. Tanto otimização, você escrever alguma coisa com uma sintaxe intermediária entre Python e C, quanto fazer bindings de código em C. Eu acho que isso é uma maneira legal de você otimizar o seu código. E é muito fácil fazer código em... o Pyrex é uma mão na roda também, mas assim, para código em C também é muito fácil. Deixa eu mostrar o exemplo que eu tentei usar. Só o trecho do código. Rapidinho, porque nós estamos com o tempo 5 minutos estourado já e tem mais 2 perguntas para você. Então vamos lá. Isso aí foi o que eu tentei usar o str para poder mostrar que era muito mais rápido fazer em C do que usar o operador in, mas na verdade não foi. Mas isso aqui isso é bom para mostrar como é que você faz um bind rapidamente, assim, só uma função em C lá, o str, usando essa estrutura aí, e mais um arquivo chamado setup.py, que é um módulo mágico assim do Python, que ele já faz todo o processo de compilação, põe os includes do Gaceto, do GCC. É muito legal esse cara. Mais outra pergunta? Desculpe, eu não quero também interromper. Eu sou estudante de física e eu conheço um pessoal que lida com simulação de partículas, coisas assim que exigem muito processamento, precisam otimizar demais o que, assim, você acha que algum dia a gente tem condições de largar o C finalmente e usar uma linguagem que preste? Inclusive, eu acho que não é nem C até que uso muito nesse meio, né? Uso um Fortran bastante, né? Fortran é muito forte nesse meio de científico, de simulação, de computação. Olha, às vezes é possível. Eu sei também que tem muita gente que está substituindo o MATLAB com o Python e utilizando o próprio PyNumeric. Então, você consegue substituir o MATLAB com o PyNumeric. Eu não sei os detalhes direito, mas o PyNumeric ele é bastante rápido, ele funciona bastante bem para essas questões de... Quem tiver alguma mais experiência a falar sobre isso, quiser tecer um comentário, realmente não é a minha área, então eu estou falando apenas o que de ouvir, né? Não é aquela experiência que é realmente de prática. Vou dar. Na verdade, não sei se a pergunta será para você. Tem uma que é para organização, você vai ter um esquema bacana de publicar todas as palestras, PowerPoints, OpenOffice, tudo direitinho. E outro, provavelmente, eu não sei se você vai responder, mas o Psycho funcionaria junto com o Zope? Olha, sim, né? Inclusive, um exemplo de otimização, de como é mais rápido, do próprio Psycho, é um dos componentes do Zope. Se eu não estou errado, é isso. É um dos componentes do Zope, de já template, alguma coisa assim, que o próprio Psycho utiliza como exemplo de, como fico muito rápido aqui usando Psycho. Tá legal? Então, sim, a resposta é sim. Sempre faça um teste. Tem um programa lá em Python que tu quer ver se tenta ficar mais rápido. Import psycho.full, abre e fecha parênteses. Claro, instala o módulo antes, com a sua distribuição favorita, né? O Psycho ele funciona com o Zope, com
Plone, não existe nada que impeça você de usá-lo. Mas tem uma outra coisa para você prestar atenção, é que na maior parte do tempo, a lentidão do Zope pode não estar onde você está tentando otimizá-lo. Você tem muito gargalo na rede, na comunicação com o browser, você tem muito gargalo na hora de buscar os dados do disco para renderizar. Então, tipo assim, para renderização do page template, uma vez que o page template foi buscado, e aí para fazer aquela substituição de variáveis, sim, aquilo é muito acelerado. Mas existe muito mais no Plone, no Zope, do que só a renderização do page template. Então você pode ter gargalos que o Psycho não consegue otimizar. Porque, na verdade, são coisas extrínsecas ao Python, para usar uma palavra bonita aqui. E para complementar, eu diria assim, você tenta dar um import psycho.full em todo o Zope, provavelmente não funcione, porque tem boa parte do Zope que é feita em C. Então eu diria assim que naquele código escrito em C, por exemplo, parte do zpublish, parte access control, principalmente, parte de segurança, provavelmente não vai funcionar. Mas se você, por exemplo, fizesse lá um módulo interno que tivesse lá um algoritmo X que seria pesado, tu pode, com a biblioteca do Psycho, tu consegue linkar uma parte dela. Ou seja, ao invés de tu dar um psycho.full, tu faria a linkagem de uma classe ou de um conjunto de métodos. Exatamente. Mas fazer isso com o Zope inteiro, provavelmente ia explodir o Zope. Eu sei porque eu já tentei. Um detalhe importante é que o full ele vai tentar compilar todo o teu código. Mas você pode controlar isso. Se você faz perfilagem no teu código, tu identifica o ponto que está comendo muito tempo de execução, tu pode dizer ao Psycho só otimiza aquela parte. E tu vai diminuir o consumo de memória. Então o Psycho é uma ferramenta muito boa mesmo. Vale a pena. Mais perguntas, por favor? Eu queria mais fazer um comentário do que uma pergunta, que é uma coisa que pouca gente Manda ver, se toca, porque é um problema que é raro esbarrar. Que aconteceu isso comigo quando eu estava quebrando um dogma que foi para usar Python para um sistema de automação industrial, controlando equipamento e tal. Que é o seguinte, o overhead de uma chamada de função em Python é uma coisa absurda. Porque ele tem que montar pilha, depois construir dicionário para fazer um namespace local, tem que conferir se está fazendo alguma atribuição na função, senão ele não cria um dicionário, cria outra coisa. É uma zona. Então, dependendo do que você for fazer, é bom você tomar cuidado com o número de funções, número de chamadas de função que você está fazendo. Teve uma discussão no IRC, acho que foi com o Léo, que alguém perguntou como é que seria para desmontar um arquivo e contar o número de palavras numa string grande. E eu sugeri usar count, ele sugeriu fazer um loop indo até o fim, e eu falei que o count, você jogando no dicionário e parando, depois funcionava melhor. E depois, quando eu fui fazer um teste, os dois tinham o mesmo desempenho, mesmo sendo um algoritmo exponencial e o outro linear. Entendeu? Por quê? Porque a chamada de função tinha um overhead imenso em Python. Mas aí reforça também muito o que eu quis expor também com a otimização. Tu tem sempre um compromisso. Tu vai deixar teu programa muito bonitinho, muito fácil de ler, pode deixar lento. Espremer, né? O último bit. Ou de repente você não faz nem... Você põe o teu programa todo uma chamada, não faz nem chamada de função. Né? Mas é para otimizar, vamos fazer qualquer coisa, né? Nesse caso meu de automação, o tempo da chamada de função era maior do que o equipamento estava esperando, cara. Eu não tinha como adequar a frequência dele por causa do tempo da chamada de função. Então eu tive que fazer a função em C, que trabalhava com os pulsos de controle só, e chamar a função em C em Python, cara. Galera, eu vou convidar vocês a levar essa discussão agora para a hora do café, que nós estamos 10 minutos atrasados. Então vamos tirar 10 minutos de pausa para o café, depois nós vamos ter 2 palestras de Obrigado, 30 pessoal. minutos, Muito obrigado mesmo. começando às 3h43.